Gente, estou hoje em Cúcuta, na Colômbia, com o pastor José Satírio dos Santos. Estamos participando de uma conferência que celebra os 49 anos, né, do Centro Cristiano aqui. E tive o privilégio de conhecer pessoalmente o pastor Satírio numa conferência que falamos juntos no Rio de Janeiro. E posso dizer, apesar de não ter contato pessoal há tanto tempo, é um dos homens de Deus que tem colocado assim uma marca e uma inspiração profunda no meu coração e na minha vida. Quando soube que viria e poderia estar com ele, servindo na conferência, além de vir conhecer e aprender, né, coloquei no meu coração a decisão de trazer uma equipe e gravar essa conversa, né, porque, embora não vá caber tudo aqui, todas as conversas que nós tivemos nas mesas me ministraram assim profundamente. E eu sei que muitos no Brasil já conhecem o pastor Satírio, sua história, mas a gente quer fazer essa conversa alcançar o maior número possível de cristãos, em especial pastores e líderes. Então, se você for abençoado, como eu tenho certeza será, eu quero realmente pedir o que normalmente não peço aqui: espalha para geral. Vamos abençoar o maior número possível de pessoas com toda essa bagagem, experiência que vai ser compartilhada e que glorifique e exalta a Deus. Pastor José, muito obrigado, né, por nos receber aqui com tanto carinho e ceder esse tempo no meio de uma conferência, de uma agenda tão intensa, para a gente poder gravar. Algo que eu tenho dito aos pastores que normalmente procuramos ajudar de alguma forma o ministério, é que, entre outras características que poderiam ser destacadas, eu vejo 3 elementos que sempre estão presentes, né, na vida de pessoas que estão escrevendo história, marcando geração. É um senso de direcionamento, não é só do propósito, mas um propósito claramente direcionado por Deus. A disposição de obedecer em fé, e essa mesma obediência de fé e no senso do propósito os ajuda a perseverar diante de obstáculos. A gente poderia aqui incluir muita coisa: integridade, sabendo que está na vida do Senhor, uma vida de oração, né? Mas eu queria focar, porque na história do Senhor eu vejo esses 3 elementos também muito fortes, e que a gente pudesse de alguma forma resumir esse testemunho, né, de como Deus te chamou, o que vocês estão fazendo não só na Colômbia e aqui em volta, Venezuela, que é extraordinário, mas pelo mundo com essa visão missionária. Tudo isso começou da disposição de seguir com obediência o que Deus tinha, né? Então, queria que o senhor pudesse contar mais uma vez essa história, que o senhor incansavelmente, né, segue compartilhando. E o que me chama a atenção é que isso ainda emociona o senhor e a gente. É difícil a gente ouvir essas histórias e não chorar, né? Então, Deus seja louvado, e queria que o senhor pudesse, né, falar. O senhor pode começar em Maceió, se quiser, já lá em São Paulo, né, o momento que o senhor achar, né, que cabe, e a gente compartilhar essa história, em primeiro lugar, de como Deus trouxe o senhor para a Colômbia, né? E na ordem que o senhor quiser encaixar, ou como ele acendeu essa visão missionária tão linda. Primeiro, muito obrigado, pastor Luciano, de tomar o seu tempo e vir até nós, aqui na famosa cidade hoje da Esperança, Cúcuta. Da Esperança. Digo famosa porque nós falamos tanto dela que a impressão é sempre vê-la melhor. E o anelo nosso de ter pessoas que sejam portador de bênção aqui, e a sua presença traz para nós esses 2 ingredientes: a presença de um homem de Deus e também um portador de uma palavra tão clara como a que está na sua boca e no seu ministério. E nós anelávamos isso, e chegou. Por outro lado, que a expressão do ministério que a pessoa do pastor Luciano e toda a sua equipe representa para nós. É um prazer tê-lo aqui. E essa intenção de querer não só conhecer a obra, também ouvir sobre a origem da obra, não é? E como a gente pode responder ao Deus que dá visão, ao Deus que chama, ao Deus que envia. Para mim tem um grande valor. Assim que com todo prazer vamos procurar, não é? Dizer aquilo que o Espírito Santo também nos permita, porque algumas coisas às vezes não. Não é? Mas vamos começar por Maceió. Okay. Primeiro, para todos os que estão acompanhando esta gravação, dizer que eu sou brasileiro, né? Você é brasileiro, família brasileira, ministros brasileiros, igrejas brasileiras. Entendo que
essa gravação vai chegar a milhares de pessoas, e todos que participem, saiba que é um paisano seu, né, que está falando. Só que, aos meus 13 anos, na minha terrinha de Maceió, o Senhor Jesus, em sua misericórdia, me deu uma experiência muito marcante, porque eu sou filho de um padeiro. Papai é padeiro, era um dono de uma pequena padaria artesanal no bairro de Trapiche da Barra, em Maceió. Então, nesse tempo, eu era o seu ajudante, e aos 9 anos com ele, logo depois aos 10, 11, 12, 13, ajudava a entregar o pão na vizinhança que estava ali. E um dia desse trabalho, já de regresso, pela beira da praia, entre o que é a famosa praia do Trapiche, caminhando de volta para casa, eu parei para olhar o mar, e vendo o mar, né, toda a sua extensão, presto atenção que há marcas das ondas do mar que chega, para e volta. E olho, e estava em maré baixa, né, baixando. E eu perguntei, se Deus põe limite para o mar, também põe limite para os homens. E se Deus dirige as águas do mar, também Deus dirige os homens. Perguntou no coração. Não, falando. Eu estava falando, eu com eu mesmo, né? Então, quando essa pergunta, assim, olhei para mim, os pés descalços, que eu levava o carrinho para empurrando com os pão, já estava vazio, regressava. A camisa estava no caixãozinho, a alpargata estava no caixãozinho, a calça era curta e eu estava só de camiseta. Vinha pela praia porque era fresco. A areia estava molhada e a gente gostava de vir por aí. Então, quando eu faço essa pausa e olhando para mim, eu digo, essa é a minha herança? Ser filho de um padeiro e ser padeiro? Quando eu perguntei assim, uma resposta imediata, a voz não foi para o externa, senão foi interna. Não, você será o que você quiser ser em mim. Então essa expressão me estremeceu. Aí começou a vir textos bíblicos. O primeiro texto que veio foi o Salmo 37, verso 4 e 5. Deleita-te a si mesmo no Senhor. Deleita-te a si mesmo no Senhor. E Ele concederá a petição do teu coração. Encomenda ao Senhor o teu caminho e Ele fará. E logo outro texto. Assim, em cima do outro. Provérbio 16, 3. Encomenda ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão afirmados. Jeremias 29, 11, assim, um atrás do outro. Eu penso bem de ti, meus pensamentos são de paz, para dar a ti o fim que esperais. Então, frente a isso, eu me quebrantei muito e passei um tempo ali, surpreendido pelaquela resposta e aquela experiência sobrenatural. Uma vez que eu pude controlar aquela emoção imediata, então eu disse ao Senhor, eu quero ser um homem sem fronteira. Não sinto que eu sou padeiro. Eu quero ser um homem sem fronteiras e ser uma voz, um instrumento da vida testemunial de Cristo. Quando eu termino de fazer essa oração assim, olhei para a minha esquerda e estava a marca das rodas do carrinho que eu empurrava e entre as duas, a marca dos meus passos. E olhando para lá, a voz outra vez, esse é o teu passado. E eu me assombro com essa expressão e olho para a direita e está a praia limpa. E a voz outra vez diz, esse é o teu futuro. Aleluia. Sim.
Então aí começa outra vez a minha emoção, meu quebranto, porque eu entendi que tinha encontrado o meu futuro. E foi muito forte. Voltar a casa, a mamãe me viu e disse: o que foi? O que aconteceu? Ela já sabia. Eu disse: não aconteceu nada. Estou chegando. Não, alguma coisa aconteceu com você. O que foi? Aí eu contei para ela: mãe, eu encontrei o meu futuro. Eu não sou padeiro. Se assombrou. E contei toda a experiência para ela e ela me respondeu dizendo: filho, a palavra do Senhor diz assim: se a palavra do Senhor está em ti e que você esteja nele, você pedirá tudo o que quiser e ele fará. Foi a expressão da mãe. Bom, e essa experiência me comprometeu com a igreja muito mais. Tomei decisão de participar na banda da igreja. Logo, aquele movimento com a igreja e faz um trabalho aqui na rua, lá em outro. Um evangelista me chama para acompanhar ele aos 15 anos, já estava com 15 anos, e passei a acompanhar, e ele me pôs para pregar em plena praça pública, e aí nasceu o dom da palavra, né? Se despertou. Logo eu fui pastor de jovens por 7 anos, aí veio a chamada para uma igreja em Tupã, interior de São Paulo, aos 22 anos, e servindo ao Senhor, aos 28, o Senhor me surpreende com uma visão muito profunda, trazendo-me à Colômbia, mostrando-me uma cidade e dizendo que aqui era o lugar que eu faria uma grande obra, e nessa grande obra ela teria repercussão no mundo. Essa foi uma experiência maravilhosa, ano 74. Então eu fiquei impactado porque tem uma chamada diferente, uma expressão muito comprometedora para chegar na Colômbia. E relacionei algo como uma pergunta sobre missão na Colômbia, sendo que no ano 72 eu li um jornal chamado... No ônibus, né? No ônibus, estado de São Paulo, e nesse dizia, uma das folhas do jornal dizia: Butão, o reino do dragão, a terra onde Deus não é conhecido. E eu tinha lido toda a história daquele país e me comprometi a orar por ele até que Deus fosse conhecido. Inclusive escrevi uma carta para o rei do Butão, né? Naturalmente não houve resposta, mas houve meu coração empenhado. Eu comprei um Atlas Mundial, comprei um Almanaque Mundial para saber tudo do Butão. Mas agora com o tema da Colômbia, então era dois assuntos, dois cenários, né? Mas entendi que o de Butão era compromisso de oração. E uma das coisas que eu falei na oração foi que eu não daria descanso a mim até ver a Butão transformado em uma nação que conhecera a Deus. Bem, então, frente a essa decisão já para a Colômbia, nós nos preparamos, quer dizer, Butão ficou simplesmente como uma parte daquela experiência, na oração e no ano 74 e etc. Mas quando chega a hora de sair da Colômbia, do Brasil para a Colômbia... Pastor, antes do senhor contar isso, o senhor podia falar um pouquinho mais dessa visão? O senhor estava numa reunião de oração. Sim. E, pelo que me lembro, de repente o senhor se viu em outro lugar que não sabia onde era, numa colina, né? Foi isso? E nessa visão, eu digo isso porque tudo que o senhor vai contar agora, eu acho que as pessoas precisam entender de onde o senhor tirou tanta determinação e fé para perseguir, porque era uma clareza de direção, né? O senhor estava numa colina e alguém falava para o senhor do que Deus faria.
Era isso? O Sim. senhor pode dar esse detalhe? Ok, então vamos. Obrigado por. E a você que está aí, tenha paciência para ouvir, porque o que a gente vamos dizer agora é muito forte. Se não tiver graça espiritual, pode não crer. E eu gostaria que crescem, porque a não crer é difícil, né? Para quem não crê. Terminei um culto na igreja. Vamos para casa. Despedimos o pessoal. E logo, naí preparar as crianças para dormir. Eu fico terminando algumas coisas e vou ao meu tempo de oração. Quando eu estou no meu tempo de oração, aí eu sinto que uma mão me toca. E eu fui tirado do lugar onde eu estava e me encontrei em outro. E o outro lugar era como uma montanha, um cerro rodeando a cidade. E a terra estava aplanada, como trabalhada por máquina para construir uma urbanização. E quando eu chego aí, as 6 pessoas que estão agachadas, olhando para a terra e conversando. Quando eu me paro, eles olham para mim, os 6, e ficam de pé. E disse, bem-vindo à Colômbia, irmão José. E um deles sai e vem assim a mim. A distância onde eu estou deles é aproximadamente de uns 4 metros. Então se aproxima assim a mim e olha para mim. O interessante disso, Luciano, é que eu vi o rosto e eu tenho o rosto dele gravado. Já lembro. Ando buscando ele. Em algum momento pode ocorrer. Então, aquele rosto, e falou comigo, disse, fez bem em vir. Aqui há uma obra grande para você fazer e terá repercussão no mundo. Acompanhe-me. Então ele saiu e me levou como uns 300 metros. Os 5 eu não voltei a ver. Okay. Mas ele me acompanhou. Então, quando chegamos a uns 300 metros na frente, aí está o vale com a cidade embaixo. E a ver a cidade, ele apontou com a mão, desde a parte sul da cidade até o norte. E disse, aqui, repetiu, você fará uma grande obra e ela terá repercussão no mundo. Acompanha-me. E desceu, e eu desci com ele, foi como, na imaginação daquilo, era como 20 minutos. Até chegar numa casa, a pé. A pé, andando. Sim. Quando chegamos na casa, ele entrou como se a casa fosse dele. E a entrar na casa, foi direto para a sala de jantar, se sentou, dando as costas para a parede, e eu me sentei de frente a ele. A mesa foi servida por uma moça, bem, ela trouxe pão, queijo, manteiga, café com leite. Aí ele orou e disse para mim, comamos. E quando começamos a comer, na parede que estava às costas dele, detrás dele, se abriu um pergaminho. Eu vi aquele rolo abrir e letras que dizia, ó Deus, eu vi-o na terra feliz. Eu fico me olhando, né? A moça vem, sorri para mim e disse, o senhor entende? Eu digo, não tudo. Ela falou em português. Falou em português. Eu digo, não tudo. Ela disse em português, ó Deus, eu vi uma terra feliz, Colômbia. E ela que falou Colômbia, não estava escrito. Sim, não. Colômbia. Então eu me sinto que eu estou de joelho, que eu estou no mesmo lugar. Então eu digo, o que foi que aconteceu? Estou dormindo na oração e estou sonhando com missões. E olhei para o relógio, tinha passado 1 hora e fração de minutos. Quando eu vejo isso, eu digo, mas não é possível. Aí sinto que tem um fragmento de pão e do queijo que estava comendo com o sabor do café com leite na boca. Na boca. Aí eu rejeito isso. Digo, não, aqui não. Eu não saí daqui. Eu lavei a boca. Eu me ajoelhei para orar. Eu
Eu não tenho nada na boca, mas a verdade era que estavam os fragmentos do pão e os pedacinhos do queijo na boca. Então a voz no quarto: você creu no do Felipe? E essa pergunta tão forte fez que imediatamente como uma tela se abrisse na minha frente e eu via Felipe batizando o eunuco. Então eu respondo: sim, eu creio. Outra vez a voz: eu sou o mesmo. Aleluia. Ou seja, Deus está te dizendo, te levei e dá um passeio mesmo. Eu vou de Jesus Airlines. E aí eu entendi, né, que Felipe foi arrebatado da onde ele estava depois de batizar o eunuco a Gaza, ou de Gaza a Azoto. E isso me assombrou muito mais. Senhor, o que é isso? E logo chorei, me entreguei ao Senhor. Essa tarefa ela é muito grande, eu não sei nem como resolver, nem como dizer, como eu posso comunicar isso. E aí vem a luta de fazer saber a todo mundo o que era que tenha acontecido, né? Sem parecer que está doido. Então aí vamos comprar o livro de novo, olhar o almanaque, olhar tudo que fosse possível da Colômbia, e guardei silêncio por 6 meses. Isso foi janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. E fui a São Paulo para fazer uma tarefa da igreja, na parte social. Terminei de fazer, alguém me hospedou numa casa, em um lugar chamado Arthur Avim. Não sei se alguém conhece de São Paulo esse bairro. Não. Arthur Avim, me lembro como hoje. E tinha culto de oração. E a família que me hospedou me levou para o culto de oração. Quando fomos entrar, nesse tempo, as igrejas controlavam quem entrava, né? Pediram o cartão de membro, pediu tudo. Eu digo, pois eu venho de Tupã, mas não vamos para sentar na frente. Eu digo, não, eu quero aqui, deixo aqui atrás para eu orar. E fiquei lá, ele aceitou. Todo mundo estava orando de joelho. Não durou 10 minutos. Uma voz profética por uma mulher. E disse, por que demora? Quando eu já te falei, quando eu já te mostrei, o lugar que viste te está esperando. Por que demora? As provisões já estão. Isso foi direto para mim, né? Então eu digo, está falando é comigo. Entrou que nem faca quente na mão. Comigo. E terminando a oração, a profecia, e todo mundo falou em língua. E eu me levantei dali e disse para a pessoa que tinha me levado, vamos embora daqui. Vamos sair daqui, vamos para casa. E por quê? Eu digo, não, já o que precisava já está. Aí fomos na casa e contei para eles, eu digo, olha, é que eu tenho uma experiência com Deus e aqui Deus acaba de confirmar. Quero que amanheça o dia e eu voltando para Tupã, vou dizer isso para minha esposa, o que é que Deus quer. E aí cheguei em casa, contei para ela a experiência, e quando eu vou dizer a ela, ela disse, pois o Deus que falou com você também já falou comigo. Só que eu vou pedir uma coisa. E o que é? O que nós temos que fazer, façamos logo. E essa expressão, façamos logo, eu sentia que ela estava disposta. Digo, mas nós não vamos para ir para o outro lado da cidade, não, né? Estamos falando de ir para um país, é outra cultura. Eu estou pronta. O Deus que falou com você já falou comigo. E aí começa a preparação, chamo o pastor da igreja, conto para ele, o pastor presidente do campo, ele leva a preocupação para São Paulo. Nesse então, o pastor Cícero Canuto de Lima, e os dois diziam, essa é uma visão diferente, né? É diferente.
Mas o país está em ditadura militar, o país está sem nenhuma liberdade para fazer mudança de dinheiro. Nós não temos condições de fazer missões assim, não. Mas se Deus chamou, ele cuida, ele envia e ele cuida. E eu disse, pastor Cícero e pastor Teodoro, chamado Teodoro Tufkaniuk, era um russo. Eu não estou pedindo nenhum recurso. Eu só estou contando a visão. E eu não quero sair daqui se não tem a bênção do ministério. E a resposta foi, pois a bênção você tem. Uma visão desse tamanho não pode ser reusada. Então me deram liberdade. E preparei o tempo, e em janeiro, um ano depois, comecei a viagem. Agora, como o senhor fez essa viagem? Porque hoje, 50 anos depois, a turma pensa em viajar de uma maneira completamente diferente. Não entende as limitações da época, falta de recurso, né? Então, isso, para mim, é o que me emociona demais, a disposição do senhor, né? Aí hay uma série de situações que aconteceu. Primeiro, era como chegar na Colômbia sem recurso para transporte, porque não podia ter viagem aérea, tudo era muito, enquanto a recurso, muito pouco. Então eu fui na rodoviária a perguntar às companhias de transporte que se aproximava de Manaus, porque eu já tinha olhado o mapa como era, e eles disseram, olha, não há transporte que leve você a Manaus, e de Manaus para onde você quer ir, já é barco ou avião, se existe. O que nós temos é uma viagem segura até Cuiabá. E daí para frente você entra no campo da selva, que era a Transamazônica, buscando a Transamazônica, mas é uma estrada que está em construção, vai encontrar muitos obstáculos, às vezes há transporte que conecta, outras vezes não, tem que esperar. É bastante traumático, mas é a única forma de ir. Aí eu senti paz de tomar essa decisão e preparamos as coisas. A igreja, o pastor Cícero, o pastor Teodoro abriu as portas para eu pregar nas congregações, levantaram oferta para me ajudar e assim iniciamos a viagem. E cruzamos a selva em 43 dias. A partir de Cuiabá. A partir de Cuiabá. Atravessaram a pé. É praticamente um a pé tomando o que existia, não é? Uhum. Era transporte de caminhão, era balsa, era... E aos poucos? Aos poucos. Até... O senhor, Anaíra e 3 filhos? E 3 filhos. Que idade eles tinham? 7, 4 e 2? 7, 4 e 2. Sim. E foram 43 dias. 43 dias de experiência. Sem malária, sem nada disso? Milagre. Milagre. Porque na selva o perigo maior não é o que a gente pensa dos animais que estão ali. Ao contrário, os animais sentem que o humano está perto e eles fogem. Assim, não somos ameaça para eles, eles não ameaçam a pessoa. Mas sim os mosquitos. Chegamos em alguns lugares que o ambiente era bastante pesado, problema de lepra. Uma cidadezinha que hoje melhorou muito, que é Humaitá. Em Humaitá nós estamos frente do rio Madeira. E aí, para cruzar o outro lado, precisava balsa. E a chuva tinha sido muito grande, o rio estava muito alto, e não passava as balsas porque o rio traz madeira, traz troncos, não é? E tínhamos que ficar ali por um par de dias. Então começo a caminhar na cidade, fui até na beira do rio para saber como era, e vejo pessoas leprosas, né? Aí eu digo, onde é que eu estou? E não uma, duas, ou mais. Eu digo, meu Deus! Quando eu volto para o lugar que tínhamos tomado para hospedar, que era uma casinha com um quarto, eu disse para Anaí, olha, nós estamos num lugar perigoso. Contei para ela o que estava vendo. E ela disse, e agora? Digo, não, só a mão do Senhor. E aí eu faço um ato de fé. Pedi a ela, as crianças que se ajoelhassem, e pela primeira vez orava assim.
pondo as mãos, né? Tomando a palavra que disse Santiago, o apóstolo Tiago, quem põe as mãos e a oração é eficaz, ela pode muito. Então eu orei por ela dizendo, eu imunizo o corpo da Anaí contra toda doença da selva, contra toda enfermidade. E assim orei por Sulamita, por Eliseu e por Júnior. E logo pus a mão na minha cabeça também. E imunizei meu corpo contra tudo. E sobretudo a lepra, né, que estava ali. Eu tinha medo também. Ver o pessoal com a parte do corpo deformada, né? Deu muito medo. Então, essa foi as experiências que a gente viveu. E com 43 dias, o senhor chegou em Manaus. Com 43 dias, nós chegamos em Tabatinga. Sim, aos 35 dias aproximados, chegamos em Manaus. Sim. E de Manaus para frente? É outro tramo, porque já era por barco, tinha que ser por barco, já não tinha nenhuma oportunidade de que fosse por terra. E o barco não dava lugar para viajar mulher e criança, é só barcos de muita carga e homens. A palavra, a expressão foi essa. Nesses barcos não pode viajar família. Então aí eu estou perdido, né? O que eu faço agora? Aquela luta interna de, e agora? Como é que eu chego lá? Como é que eu passo? Sim? E a gente olhava o mapa, olhava tudo e era realmente impossível. Mas, nessa luta com a minha mente sobre aquilo que estamos vivendo, eu tenho um episódio aí muito bonito, que eu creio que todo crente, quando ouve isso, gosta de ouvir, é que na decepção, naquela hora da frustração, não é? O socorro está na oração. Então, outra vez, quando aí, lá no quartinho, no porão da igreja, nós orávamos. E começou a chegar gente para a igreja e eu pensei que tinha culto. Saí, perguntei, disseram, não, é o coral que vai ensaiar. Aí, então, voltei para o quarto e disse para ela aí, não é culto não, é ensaio do coral. Ficamos ali, diante do Senhor, outro tempinho de oração, e escutamos o coral preparando para dar as notas para o grupo que ia cantar. E, de repente, o coral canta. E o coral cantou, era algo incrível. Vivo por fé no meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará, eu vivo por fé, Ele me guardará. Aí pronto. Aí turbinou a fé. Ela aí disse, é para nós, está cantando para nós. E foi um momento muito agradável de choro, que renovou as nossas forças, que o Senhor podia dar-nos segurança para o que estava na frente. Choramos muito. Depois a família, pastor José Muniz, que era o vice-presidente da igreja, pastor Alcibiades, que era o presidente da igreja, Alcibiades Vasconcelos, um pioneiro, um homem de Deus. Aí me chamaram para jantar, e a irmã, vendo que a gente estava chorando, perguntou por quê, e a Anaí contou, e ela também chorou. Então, o ambiente foi de lágrimas, né? E logo falando línguas estranhas e profetizando que Deus vai abençoar vocês, que Deus vai levar vocês, que vocês não tenham temor, que vocês... Todo aquele ambiente pentecostal, né? Carregado de confiança em Deus. Jantamos, depois passou a noite e amanhecendo o dia e vem a grande resposta. Uma pessoa lá no portão da igreja de Manaus, eu sei que se alguém me está ouvindo de Manaus, sabe como era a igreja, a Assembleia de Deus de Manaus, né? Você parando frente a ela, na parte direita, estava o corredorzão com o portão. Alguém lá naquele portão gritou, o missionário que vai para a Colômbia! Ô, missionário que vai para a Colômbia! Eu disse, quem vai para a Colômbia sou eu. Vai comigo. Aí eu saí, né? A ordem, as suas ordens. E fui para lá.
Ele disse, o senhor é o missionário que vai para a Colômbia? Eu digo, sim. Olhe, vá para o aeroporto, presente-se no comando da aeronáutica. Lá o comandante, o tenente Antônio, ele quer falar com o senhor. Eu digo, mas eu não sei chegar no aeroporto. Onde é que está o aeroporto? O aeroporto está longe, tem que tomar o... Mas se você estiver pronto, eu levo. Está na motocicleta. Aí, pois não, voltei, me arrumei e fui com ele. Quando chego lá, o tenente, ele olha para mim e disse, eu ouvi o senhor dar testemunho na igreja, dizendo que o senhor vai para a Colômbia e que está esperando o barco, mas eu tenho algo para contar para o senhor. Sim, senhor, pois não. Disse, ontem à noite chegou um telegrama de Brasília, dizendo que está despachado um avião com soldado, ele vai parar em Rio Branco, depois chega em Manaus e segue para Tabatinga, que é o seu destino. Vocês são quantos? Tabatinga era divisa. Tabatinga é Brasil, mas é a divisa com a Colômbia. Letícia. É Letícia. Aí eu disse, somos 5. Pois não, tem os nomes. E fez uma ordem, uma requisição para que a gente pudesse voar. Disse, amanhã o avião vai dormir aqui hoje e sai amanhã com destino para Tabatinga. Aí vocês vão de avião. Aí já começou a melhorar. Não tem barco, tem avião. Quer dizer que Deus provê. Mas quando chega em Tabatinga é outra surpresa. Sim. Mas aí eu faço uma pausa aqui porque, Luciano, o trauma de não ter a possibilidade da viagem em barco e aquela situação, e logo o que passou na oração com o coral, se juntou tudo, né? Como é que uma coisa... São 24 horas depois... O senhor tem de avião? Eu estou pronto para viajar. E outra provisão. Então, essas coisas marcou muito a minha vida, a vida da Anaí. É que viver em fé e por fé é muito mais daquilo que a gente, às vezes, não é acostumado, né? Então, quando nós chegamos em Tabatinga, Tabatinga era somente uma base. Uma base, estava a aeronáutica, estava o exército, estava a marinha, porque é toda uma zona de fronteira com muitos rios. Está o rio Solimões, que vem descendo, por outro lado vem o rio, outro rio que vem desde em cima do Peru, também vem, e é muita água. Esse ambiente selvático, plenamente selvático. E não tinha cidade, era caserias. Porém, no outro lado estava a cidade da Letícia, que já era a Colômbia. Mas quando o avião aterriza em Tabatinga, depois de 3 horas e meia de voo, desce todos os soldados, por último descemos nós, eu desço com as crianças, com a Anaí, e lá na frente está outra pessoa fardada, porém do exército, e tem as mãos assim para trás, está nos olhando descer, e quando tocamos terra, ele perguntou, o missionário? Eu digo, sim, senhor, somos missionários. Aí ele não fala mais, senão que disse para minha esposa, olhando para ela, igualzinha. E olha para as crianças, igualzinho. E olha para mim, igualzinho. Eu digo, o quê? E os olhos dele se enchem de lágrimas. Ele disse, à noite, o Senhor me mostrou vocês chegando. Eu sou o capitão e estou aqui no comando desse grupo. Sou um filho de Deus. Deus me mandou para preparar minha casa para receber vocês.
E quando ele está falando igualzinho, é porque ele realmente viu vocês. Aí depois ele nos explicou que foi que ele viu um sonho, uma visão, que nós chegávamos, que a ordem do Senhor era receba-os e atenda-os. E nos hospedou na sua casa 3 Então dias. não foi o tenente de Manaus que avisou ele. Foi a Não, alta porque cúpula celestial. nem se conhecem. É. Eles nem se conhecem. Uau. Eles nem se conhecem. Então isso nos acentuou mais ainda. Deus tem cuidado de nós, né? Amém. Ele acompanha, Então me lembrei muito, e depois conversando com eles em família, da palavra de Mateus 28, quando disse, ide predique, ide ensine, faça. Depois Marcos, ele vai convosco todos os dias, até o fim. Então nós estávamos plenamente conscientes, mas faltava outro capítulo. Agora, como sair daqui? E chegar na Colômbia. Você chegou na divisa. E ele, sabendo qual era a nossa missão e destino, entrou em contato com a base da Colômbia e nos pediu por um voo que 3 dias depois nos levou de Letícia a Bogotá. Então, de novo voando agora. Voando. Então a viagem foi uma viagem cheia de experiência, né? Mas quando chega em Bogotá, o senhor procura os irmãos da igreja e ficou uns dias ali ainda antes de entender o próximo capítulo. Sim, quando chega em Bogotá, eu levava a intenção de me apresentar à igreja de Assembleia de Deus em Colômbia. E procurei informação, me fui até a sede do concílio e me apresentei. E eles, gentilmente, assombrados também com a minha história, com aquela experiência, e me disseram, olha, os missionários que vêm aqui são americanos. Um dia... Eles vêm com tudo. E vocês, como vêm sem recurso, como vai fazer missão aqui? Aí eu lhe disse, o Senhor nos mandou, né? Ele quem vai prover o recurso. Aí um dos pastores que estava ali disseram, vamos conseguir um lugar para você se hospedar e aconselho que vá na migração e presente, que vocês não vêm de turista, vêm para ficar. Devem ir lá. Então eu fiz essa diligência. Quando eu cheguei lá na parte da imigração, a moça que me escutou, ela disse, o governo da Colômbia não está interessado em religiosos no país. O senhor tem uma visa de turista por 90 dias. Quando termina essa visa, você tem que sair do país. Se não sai, fica indocumentado. E se a lei lhe surpreende como indocumentado, ele vai deportar. E isso é feio, isso é ruim. Isso. Então me despachou assim, né? Mas naquela luta, outra vez, aquela angústia entra de imediato, a voz do Senhor dentro de mim. Não temas, eu estou contigo. Uma voz, e a gente aceita a voz pensando que a gente mesmo está falando com a gente, né? É muito simples. É eu falando com eu, né? Comigo mesmo. Então, saí daí outra vez com aquela aflição, fui até na casa onde estávamos hospedados, contei para Anaí, nós estamos frente a essa situação de novo, e agora é assim, e o que mais vamos fazer? Orar. Seguimos orando. Era como 1h30 da tarde, dobrei meu joelho e orei até 7, 8, 9 da noite. Sim. E ela atendia as crianças, depois voltava... Estamos falando de orar 5 minutos. Não. Os pentecostais de antigamente usavam a expressão orar até chegar lá. E aí uma coisa aqui no tema da oração, Luciano, que é que chega um momento que você já não tem argumento. Quem mais vai dizer? Já falou tudo. Toda queixa foi exposta, toda necessidade ele sabe. O que é que a gente mais pode dizer? Então ela se cansa, se levanta e ela
se deita com as crianças, Anaí, e eu fico em oração, também me canso, e digo a Deus, eu entendi que... Mas mesmo que tivesse assunto da uma até essa hora, dá para cansar qualquer um. Eu entendi que eu estou caminhando na tua vontade, estou cumprindo a visão que me deste. Se em alguma coisa eu me equivoco e estou fazendo mal, não me permita voltar para o Brasil para ser vergonha para a obra missionária. Eu contei tudo que tu me mostraste. Eu não quero ser vergonha para a obra missionária. E me levantei. Fui ao banheiro, lavei o meu rosto, lavei a minha boca e voltei para o quartinho, onde estávamos 5 dormindo, e me deitei. Quando eu me deito, a porta fechada, a luz que entra pela janelinha, da luz de fora, que está entrando pela janela, aí eu sinto que a porta do quarto se abre. E eu me assombro que alguém vai entrar no quarto e olho, e há uma pessoa entrando. E a pessoa que está entrando é uma pessoa alta, que está quase chegando no dintel da porta, né? Alta. Eu quero perguntar quem é, mas não dá tempo. Ele já está na beira da cama. Imediatamente. Imediatamente. E se agachou, e se sentou no bordo da cama e pôs a mão sobre o meu peito, olhando para mim e disse, José, não temas. Chamou pelo nome. Eu estou contigo, descanse. Quando amanheça o dia, vá para Cúcuta e ali começarás a minha obra. Agora é a primeira vez que o senhor sabe qual é o lugar da Colômbia. Sim, então. Sim. Então, quando eu vejo, eu ouço essa voz, vejo esse rosto, a pergunta interna é quem é? Sim, mas não dá tempo, Luciano. Aí ele levanta a mão, que está no meu peito, levanta a mão e eu olho o rosto dele, quero ver o rosto dele e vejo a mão com o sinal do cravo, né? A cicatriz. Aí eu grito, Jesus! Já não tem nada aí. Aí Anaí se desperta e diz, o que foi? Eu digo, Jesus. Quem? Jesus. Quem? Digo, Jesus. O Senhor está aqui e me deu o nome do lugar para onde a gente deve ir. Aí ela se incorpora, fica olhando para mim com estranheza, né? Eu acendo a luz e me levanto. Digo, Senhor, vou escrever esse nome. Para não esquecer. Cúcuta, e abri a minha maleta de onde estava o Atlas. O senhor viajava com o Atlas. O mapa. Agora eu tenho um mapa desse tamanho a localizar a cidade. E agora o senhor volta para a imigração. Aí volto para a cama. Primeiro para a cama. No dia seguinte acordou valente. Mas pense bem, quem pode dormir depois disso aí? Eu vi a Jesus. Eu vi a Jesus. Há alguém mortal que possa ter visto a Jesus ressuscitado? Então, nessa pergunta vem, quantas vezes ele se apresentou assim? E a voz, não temas, eu estou contigo, era a mesma voz quando eu estava lá com a moça. Então, por que eu não criei a primeira vez? Por quê? Então, eu entendo que me deu vergonha. A nossa natureza ela é tão baixa que não aceitamos que Ele está dentro e Ele fala dentro e que a voz dele adentro é muito mais íntima que a voz afora. Então aí entro eu numa situação de revisão interna, né?
que tão preparados estamos para seguir vendo e poder conversar com Ele, já não no mundo externo, senão interno. Se somos casa e templo do seu Espírito, por que não ouvi-lo internamente? Bem, mas se a experiência está sendo vivida, eu vou agregar ela ao meu diário viver, que a uma das minhas fraquezas, que a uma das minhas debilidades, Ele não me rejeita, Ele busca a forma de comunicar-se e finalmente guiar o caminho. Eu me lembrei do Salmo 32, verso 8, quando diz: sobre ti fixarei meus olhos e te ensinarei o caminho. Sim. E ficou para mim claro que eu não estava em uma aventura qualquer. O tema era muito mais do que eu tinha imaginado até ali, já com a presença do Senhor, dessa maneira, marcava definitivamente. Então, descansei. Ao dia seguinte, quando já estou de novo com Naí, com as crianças, lhes faço conhecer todas o que tinha passado, mostrei o mapa, onde é que está Cúcuta, a distância de Bogotá para Cúcuta, para a família que estava conosco e nos ajudar a entender melhor a geografia. Fui ao concílio outra vez, dizer que eu ia para Cúcuta. Eles disseram: o que vai fazer lá? Eu, vamos cumprir a missão, vamos cumprir a visão que o Senhor nos deu. E o tema da imigração, aí eles contei. Não é bom que vá sem falar com eles de novo. Falei: mas é que a moça, ela falou assim, mas voltem. Aí eu voltei e, sim, quando ela me viu, ela disse: o que é que o senhor necessita? Eu não venho informar que eu estou saindo de Bogotá, eu vou para Cúcuta. Muito bom, disse. Cúcuta é fronteira com a Venezuela. É fronteira. Se vocês não saírem do país antes, aí pode passar para a Venezuela e sai do visto de turista, não é? E me deu as costas e foi caminhando para o escritório. Quando chegou no escritório dela, na mesa dela, tomou um cartão e disse: mas eu vou dar uma direção para você chegar no consulado da Colômbia em Santo Antônio de Táchira, em Venezuela. Direção e endereço, né? Então ela me deu o nome da cônsul, o endereço do consulado e o telefone. Mas me deu num cartão do Ministério de Relações Exteriores. Eu agradeci a ela e foi a nossa viagem. Dia 18 de abril, chegamos em Cúcuta, de 75. Já estamos na terra. Ano que vem, 50 anos. 50 anos. Estamos aqui cumprindo a tarefa que o Senhor nos entregou. E algo que eu acho fantástico, primeiro é como esse cartão acabou sendo útil, tudo que Deus fez depois, mas eu queria que o senhor falasse para eles onde é que o senhor foi morar. Quando chegou em Cúcuta. Ficamos hospedados, Luciano, num lugar que era hospedagem, dessas casas que tem nas cidades que são de fronteira, tem muitas casinhas de hospedagem. E foi o lugar que nos aceitou para estar com a família. E ficamos 6 dias aí. E durante todos os dias eu saía para recorrer à cidade, e conhecê-la e buscar casa para viver. No 6º dia, eu cheguei em um bairro e conheci o bairro. Digo: eu estou repetindo. É como se eu estivesse repetindo. E de repente, estou numa esquina, tem uma casa, e eu digo: eu já estou repetindo, essa aqui eu já passei, essa casa eu já vi. E tem uma nota: aluga. Em espanhol diz: arrenda-se essa casa. Eu fico olhando para a casa e vejo a sombra do sol que dá na casa e põe a sombra. Essa casa... Eu já vi. É a casa da visão. Aquela de quando o senhor estava orando. Sim.
Essa é a casa da visão. Meu Deus, eu estou no lugar da visão. E me aproximo da casa com assombro, muito assombro, porque tudo era igual, só que as portas estavam fechadas e não tinha ninguém. Então eu olho para a direita e há a casa que está na outra esquina e saúdo a pessoa que está sentada lá numa mecedora é essas cadeiras de balanço, e saúdo ela e digo, senhora, boa tarde. Boa tarde. Você precisa dessa casa? Perguntou, eu digo, sim, estou buscando casa para morar. Pois é, essa casa tem mais de 1 ano que está fechada. Vem muita gente olhar a casa, mas ninguém aluga. Estava reservado. Então eu olho para ela e digo para ela, muito obrigado. É de você de onde é, pelo acento, né? Eu sou brasileiro. Oh, irmão do Pelé! Eu digo, não, tanto assim não. Sou brasileiro, estou aqui chegando na Colômbia. Por ser estrangeiro, pode ser que alugue a casa para você. Eu não sei o que foi que fizeram com essa casa, porque ninguém aluga. Claro, aí eu entendo que a casa está esperando a gente. Então eu tomo a direção, vou no lugar que indica, na fiduciária, e a pessoa me recebe, eu digo que eu quero a casa, lhe dou a informação, ele me dá um formulário para preencher, eu preencho o formulário com a informação que eu tenho, pede trabalho, não tenho, pede recomendação, não tem referência familiar, não tenho comercial, não tem. Então ele ficou olhando para mim e disse, eu digo, mas que não tenho mais, eu estou chegando. Aí ele leva isso lá para a gerência. E a pessoa toma um tempo e depois ele mesmo, o gerente, vem. E me pergunta, quando me olha, ele se assombra. Por um momento eu vejo que ele se assombra. Eu digo, por que ele está? Ele disse, o senhor está só? Eu disse, sim, estou solo. Aí se aproxima e disse, o que é que o senhor veio fazer? É brasileiro? O que veio fazer em Colômbia? O que veio fazer em Cúcuta? Aí eu contei a visão para ele. Aí depois de contar a visão para ele, ele vê que ele está impressionado, ele recolhe os papéis de novo e vai-se embora para lá. Toma 10 minutos e regressa com o papel cheio, preenchido, e disse, assine aqui. Eu sou seu fiador. E o senhor entendeu por que ele assustou e perguntou se o senhor estava sozinho? Não perguntei, mas eu entendi que ele viu que eu estava acompanhado. Ele olhava para o lado. Sim, ele perguntou, você está só? Eu disse, sim. Mas eu entendi que a palavra disse, anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. E ele, sem te conhecer, assinou como fiador. E o senhor foi morar na casa da visão. 5 anos vivi. Aquela que o senhor tinha comido na visão. É mesmo. Na mesma sala de jantar que foi na visão, aí comemos por 5 anos. Glória a Deus. E aí nasce a igreja. Aí nasce a igreja. Que em 49 anos já plantou centenas de igrejas entre Colômbia e fora. Já batizou mais de 100 mil pessoas. Sim. O que significaria o senhor não ter perseverado na obediência? Quanto isso custaria para o reino de Deus? Sim. Eu creio que o custo para o reino de Deus é grande e para quem não obedece é pior, né? Pior ainda. Então a gente dá graças a Deus, primeiro porque nos permitiu viver esses momentos e perseverar nele, né? Nas provas, nas dificuldades, que foram muitas, muitas. Porém, uma coisa que eu entendi no Salmo 126, já no trabalho, no plano missionário, disse, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com alegria. Sem dúvida. Ele não pode excluir essa expressão aí. Voltará, sem dúvida, com alegria. Trazendo
consigo os seus molhos. Então eu disse a Deus, quer dizer que o envio e a obediência, ela tem duas etapas. A etapa do choro e a etapa da alegria, né? Do riso. A etapa de teus molhos, teus resultados. Então eu quero ir até cruzar essa linha, né? Eu quero contar a história do outro lado. Porque sempre se conta a história do choro. Né? Mas quem conta a história da alegria? Eu quero contar a história da alegria. Luciano, e para você que está me ouvindo, hoje eu sou missionário que conta a história da alegria. Aleluia. Sim. A igreja que nasceu se transformou em plataforma missionária. Ela hoje alcançou a Ásia, a Europa. Ela alcançou a Norte América, Centro-América, Sul-América, a África. Aquela oração feita na praia, quero ser um homem sem fronteira, se fez realidade. Entendi que nós temos planos, projetos, mas Deus tem propósito. E quando a gente está disposto a permitir que seja o propósito que governe nossos sonhos, nossos anelos, tudo é diferente. Então, do outro lado, a história é melhor. Não é que a outra não serve, ela é parte. Mas eu peço a Deus todo o tempo, Senhor, dar aos missionários, aos pastores, a quem se atreve a crer, a que seja perseverante até cruzar a linha do choro. E se vamos chorar porque cruzamos, não seja por dor nem por tristeza, senão por alegria. O que me chama a atenção é que Deus nunca fala tudo de uma vez. Ele diz para Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu te falo, enquanto você está indo, eu vou mostrando. Né? E às vezes as pessoas não obedecem os primeiros passos porque não entenderam o desenho todo. Mas Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais. Eu fico pensando, se Deus te mostrasse primeiro Colômbia, em vez de incendiar seu coração com botão, talvez o senhor ficaria acomodado na Colômbia. Mas primeiro ele deixa algo enigmático do botão, que se tornaria o pivô missionário, né, da obra missionária de vocês. Depois ele trabalha a Colômbia. Mesmo Colômbia, ele não diz como o senhor vai chegar, ele vai guiando passo a passo. Né? O senhor primeiro soube que era Colômbia, mas só quando estava em Bogotá que Jesus te disse que era Cúcuta. É Cúcuta. Ele não fala essas coisas antes. Interessante, se a gente não obedece no nível de direção que a gente tem, não vem o resto. Quando Abraão ouve Deus e sai da terra, Deus diz, deixa a sua terra, a sua parentela. Ele leva o Ló. Eu não sei se por não ter filho, aquela coisa de vó adotar o menino que perdeu o pai, nós não sabemos qual a razão, mas parte da família vai junto. Eu acho interessante que enquanto Abraão não separou de Ló, Deus não mostrou mais nada. Né? A minha leitura disse, quando você não obedecer a primeira parte, tem mais nada para te mostrar. Né? E tem muita gente que eles estão parando, porque assim, Deus não mostrou tudo. Mas eu digo, ande na luz do que você tem, vá até esse limite. Quantas vezes o senhor chegou no limite e dizer, agora ou o senhor faz, ou o senhor fala, ou não tem que fazer. Então assim, eu quero encorajar os nossos irmãos que estão ouvindo até essa determinação de fé. A fé é teimosa, ela é perseverante, ela não pode simplesmente desistir e a gente precisa ir a cada nova estação até que Deus fale. Né? Mas concordo com o senhor, se a gente não enxergar esse limiar da alegria lá na frente, às vezes falta combustível para a perseverança, né? E a história é inspiradora, mas de repente o senhor estava construindo esse templo gigantesco aqui, com o desafio de um telhado sem coluna, que hoje, a tecnologia e preço de hoje já não é barato, eu fico imaginando para aquela época. E aí Deus mexe com o assunto do botão de novo. Podemos terminar com o botão?
Sim, mas eu gostaria de ampliar algo aqui, ou contextualizar essa parte que o pastor Luciano fala, que é a perseverança. No ano 83, 8 anos já estando aqui, eu recebi um pastor que me visitou, nos visitou do Brasil, pastor de renome, pastor Manuel Bezerra. E ele veio em nome do ministério de São Paulo, Belém, trazendo uma carta e um convite para que eu voltasse para São Paulo, para ocupar um cargo executivo. Quer dizer, nesse tempo era uma honra sem explicação nenhuma, né? Porque quem conhece a igreja do Belém sabe a força ministério que é. E para nós receber um convite com essa honra significava cessou o sofrimento, né? Cessou a luta, né? Estamos sendo premiados como missionários para voltar à nossa... Para descer a linha. Né? Mas nesse momento que estamos com esse convite, com a carta na mão, a Anaí, minha esposa, ela olhou para o pastor e disse: Pastor Manuel, posso falar? Ele disse: pode, mamãe, pode, Manaí. Pastor, lá em São Paulo e no Brasil não tem outra pessoa que possa ocupar esse cargo sem ter necessidade de sacrificar a obra missionária? Aí ela olha para mim e disse: negro, quando nós saímos do Brasil para aqui foi porque Deus falou. E foi clara a voz de Deus, e foi clara a visão. Se Deus não fala para a gente voltar, não saiamos daqui. Aí o pastor olhou para ela com assombro, e eu mesmo estava com assombro, né? Porque nesse tempo ela ainda lavava roupa em gamela. Sabe o que é gamela? Aquela bacia que você não tem um tanque, você não tem uma... Assim, lava roupa aí. Nesse tempo, ela ainda trocava os lados do meu colarinho das camisas para render mais. Era. Nós estamos ainda saindo de cozinhar com fogão a querosene. Né? Para ela era a resposta. Quer dizer, se pensamos em sacrifício, em sofrimento, se eu podia experimentá-lo, ela estava experimentando o dobro, junto com as crianças e tudo. Né? Quando ela disse isso, aí tudo cai, né? Então nós definitivamente não temos razões para sair daqui. E a resposta foi não ao convite. E aí é onde eu pergunto, se não há perseverança, se não há discernimento, e aí entra o fator tempo. Se nós vivemos e entendemos que há um tempo kairos, há um tempo cronos e há um tempo aios, como entender que o meu tempo cronos e o meu tempo aios está sujeito ao tempo kairos? E quando é que se cumpre o tempo kairos na vida daquele no qual o seu tempo cronos está sujeito? Né? Então, essa decisão de dizer não era continuar. Aí é onde também eu digo a Deus: Senhor, a tua palavra diz que a obra terá repercussão no mundo. Acelera. Acelera os resultados. Eu quero mais, eu quero ver. Eu sei que eu vou estar aqui até que tu queiras, mas acelera. E então vem a construção do templo menor, a construção do templo maior, que você está fazendo referência. E quando já estamos pondo o teto, que já era muitas vitórias, comprar terreno, construir, e já era muita vitória. Ano 90,
de 80, anos 90, 83, anos 90, são 7 anos, 90, 95, nós estamos pondo a cobertura. E eu estou aí debaixo, olhando. E aí a voz. Chegou a hora do botão. Hora do botão. E eu saio de onde estou, vou lá tudo isso aqui era construção. Né? Aí eu venho para debaixo das lajes que estão aqui embaixo. Hora do botão. Eu entendo que Deus está falando comigo. E eu digo a Deus, se fosse a hora do botão agora, por que agora? Quando eu estou construindo, quando eu estou tudo está ocupado, tudo está ocupado. Energia financeira. Tudo. Então eu falo assim, né? Com Deus. Aí a voz do Senhor outra vez. Eu não amo ferro, eu não amo tijolo, não amo cimento, eu amo vida. Aí eu entro no questionamento. Eu sei que amo a vida, mas eu estou ganhando vida aqui. E se fosse o botão, por que não foi antes? A outra vez a resposta do Senhor é que construíste a plataforma missionária. É agora. Aí eu pergunto a Deus, e essa construção? A resposta, missão é a chave para os tesouros escondidos. Guarda essa, gente. Aí pronto. Chorar de novo e vamos. Então agora dizer à igreja, porque a igreja não sabia nada de botão. Botão foi 72, estamos em 95. Quantos anos passaram? 23. Então aí eu convoco a igreja para a ceia do Senhor. Templo aberto. Estamos pondo teto, cobertura. E digo para a igreja, olha, aí essa visão assim, quanto tudo. E eu pensei, quando eu diga tudo, o pessoal vai se assustar, não vai entender, como vai fazer, não sei. E eu digo para a igreja. E quando eu digo as coisas para a igreja, começa a se levantar o pessoal das cadeiras, dos bancos, e vão chegando para o lugar do altar, que era aberto, a pôr oferta. Houve gente que esvaziava o bolso no altar. Sem o senhor pedir? Sem pedir nada. Carteiras ficavam vazias. E aí fomos para o botão no ano 95. Mesmo ano, deixando a construção em andamento, e fomos cumprir a tarefa do botão. A terra do dragão, onde Deus não era conhecido. Hoje passaram já 27 anos, né? 95, 29 anos, vai cumprir 29 anos. Aí mais de 150 igrejas nascidas. Não só no Butão. Entre Butão, Nepal e norte da Índia. E o seu guia turístico da viagem foi ganho para convertido. Bom crente. Glória a Deus. Gente, vamos perseverar em seguir ao Senhor, levar a chamada a sério, sabendo que é sobrenatural. Como Paulo diz, fiel o que vos chama, o qual também o fará. O livro de Hebreus diz que a gente precisa atentar para os líderes que pregaram a palavra de Deus e atentando para o fim da vida deles, imitar a fé que tiveram. Né? Eu fico feliz quando alguém fala, pastor, o senhor me inspira. Eu digo, ótimo que eu te inspiro até aqui. A inspiração só vai ser válida quando eu terminar. Né? Porque a gente tem como Paulo poder dizer, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. E é uma das mensagens, uma das bandeiras que a gente levanta no ministério, terminar bem. Integridade, fidelidade ao Senhor, serviço até o fim.
né? E a gente sabe que o Senhor ainda tem muita lenha para queimar. Eu lembro quando o senhor lá na Slavec mencionou que estava com 78 anos, cheio de disposição, alguém falou, eu chego lá. O senhor respondeu de púlpito, e eu te espero. Mas é muito inspirador, pastor, estar aqui, ver isso de perto, ouvir tantos testemunhos de tantas frentes, né? Eu mencionei alguns números para as pessoas mensurarem, né? Deus usar como uma plataforma missionária uma igreja plantada no interior da Colômbia. Sim. Na divisa de fronteira. Não estamos nem falando dos recursos de uma cidade como Bogotá, outras tão grandes, porque a obra é sobrenatural, mas a gente tem que crer, temos que obedecer em fé e temos que perseverar. Então, agradeço o senhor testemunhar a história, quiser deixar uma última palavra final de encorajamento, não só os que já estão no ministério, mas os que já abraçaram a loucura do chamado. Amém, amém. Sim, pois, primeiro, outra vez, muito obrigado por tomar esse tempo tão maravilhoso e, sobretudo, essa gentileza expressada em honrar a gente no plano missionário, para os que estão aqui com a gente acompanhando. As missões, ela é de todos, não é só para o pastor Luciano, não é só para mim, ela é também para você, para sua casa, para sua família. Se você é pastor, se você é obreiro e tem ministério, não consuma o recurso da igreja esquecendo as missões. A gente pode ter bons tapetes, boas tecnologia, nós podemos ter templos cobertos de ouro, né? Sentimos bem dentro dele e creio que o povo merece, como o povo de Deus nós merecemos. Mas se isso a gente fizer em detrimento do primeiro amor, que é inverter na salvação das almas, o final não vai ser bom não, viu? Jesus chamou a atenção da igreja de Éfeso e disse para ela, tu qualifica, e foi nomeando em que qualificava. Né? E qualificou em algo tão expressante como disse, por amor do meu nome. A gente diz, é o máximo, porque pelo amor do nome. Mas logo diz, mas tenho contra ti uma coisa. Uma só. E essa deve ter arrependimento. E disse, arrependimento rápido. E qual é a causa? É que deixaste o teu primeiro amor. E disse, se não fizer isso, eu virei a ti e vou tirar a tua luz. Vou tirar o teu candeeiro. Então, zelemos pelo que está de uso próprio, sem sacrificar o primeiro amor. O primeiro amor significa, então, que cruzando a linha do choro é aquele que vai produzir alegria, não só aqui, senão na eternidade. Para nós foi uma bênção haver entendido e estar aí, dia tras dia. E eu dou testemunho a você que fazer missões não te resta nada, não te quita nada, só aumenta. E também digo algo para os pastores e liderança. Não, mas eu não posso ir, então coopere. Igrejas, eu não tenho recurso humano para enviar. Una-se com quem tem. Né? Hoje eu apresentava um projeto que está na África, que vamos comprar uma caminhoneta para o missionário que está lá. O lugar é péssimo em estrada, em tudo. Precisa de um veículo forte, robusto, alto, para cruzar até rios de baixo caudal. Mas custa quase $40 mil. Sim? Eu creio que Deus me vai suprir como supre sempre. E assim é uma e outra e outra e outras. Quem pode ser parte disso? Quem pode dizer, eu estou em qualquer lugar do mundo, do Brasil, e eu focalizo no plano missionário e eu também quero ser parte dele. Se você faz isso, você ganha.
e não ganha pouco, ganha muito. Porque a bênção do Senhor, ela é maravilhosa. E aqui eu agradeço essa gentileza sua e do ministério. Para os que não sabem, nós recebemos da mão do pastor Luciano, essa semana, 5.000 livros de doações para as missões. Nossos pastores, nossos líderes saíram empoderados, levando cada um uma literatura maravilhosa sobre o que significa a santidade. Então, se o ministério do pastor Luciano pode fazer, o seu também. Não, mas o meu pequenininho, pois vai crescer se você fizer. Se acessar a chave das riquezas escondidas. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, muito obrigado por ter permanecido firme até aqui. Não só pelos resultados imediatos, só a eternidade vai mensurar quantos desdobramentos, né? E cada uma dessas pessoas salvas estão ganhando outras, quantos missionários ainda vão fazer diferença. Então é um efeito cascata que só a eternidade pode mensurar, sem contar aqueles que indiretamente vão sendo inspirados a perseverar no seu próprio chamado, ainda que à distância. E acredito que por meio desse vídeo, muitos que o diabo está tentando desanimar através das circunstâncias, Deus vai trazer encorajamento para que eles se posicionem para confiar no Senhor de todo o coração. Obrigado por ser essa bênção ao corpo de Cristo. Se tivesse uma Unesco espiritual, tombaria o seu patrimônio do corpo de Cristo. Muito obrigado. E aqui dizer o seguinte, exaltar aquela tarde maravilhosa em Slavek, com o pastor Jackson Antônio, pastor nos apresentou em Londres, na Inglaterra, e também a gentileza do pastor Silas Malafaia em permitir-nos aquele momento tão familiar e tão espiritual. Viu? Muito obrigado. Me marcou profundamente. Também agradeço. A gente encerra deixando aí esse encorajamento para o seu coração. Vamos seguir firme, com fidelidade, dedicação, e por mais que uma hora a gente cruze a linha do choro para a alegria aqui, o melhor está por vir, né? É o galardão eterno. Eu lembro quando ainda era garoto, adolescente, eu li uma frase numa camiseta que a tradução seria mais ou menos assim: servir a Deus. O salário pode até não ser lá essas coisas, mas a aposentadoria é coisa de outro mundo. Haverá uma recompensa eterna e acredito que ela será ainda melhor do que qualquer alegria que a gente tenha nessa vida. Vamos com tudo, gente.